Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje é dia 18 de agosto de 2025, estamos iniciando aí mais uma semana, iniciando mais uma conversa fraterna, entrando na segunda parte do mês de agosto. Olha que doideira, hein, Regina, Marúcia? Hoje é dia 18 de agosto de 2025, já estamos na segunda quinzena. Bom dia. Vamos que vamos, a vida correndo, andando em passos largos, né? E a gente seguindo aí. Então, bom dia a todas, sejam bem-vindas. Marúcia, Regina, Ana, vocês estão entrando aí junto conosco. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 116 do livro Caminho, Verdade e Vida, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E esse capítulo tem como título Na Execução do Melhor. A mensagem é de Paulo de Tarso aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24, que diz: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade. Se nós não tivermos consideração pelo outro, como é que teremos caridade, né? Então é muito interessante, essas frases de Paulo, elas me impressionam sempre, elas sempre me surpreendem, como ele tinha o espírito inspirado, né? Bom dia, Verônica. Vamos agora à mensagem que Emmanuel nos traz. Desertaram companheiros dos quais contávamos receber apoio e incentivo para a realização do serviço que nos compete. Determinados amigos tomaram destaque nos interesses do mundo e empreendem grandes negócios materiais. Outros granjearam influência política e como se afastam da senda que palmilhamos. Outros ainda adquiriram prolongados compromissos de natureza familiar e jazem aparentemente agrilhoados às paredes domésticas. Olha isso! Outros ainda adquiriram prolongados compromissos de natureza familiar e morrem, estão ali, aparentemente agrilhoados às paredes domésticas, escravizados a situações domésticas que não deveriam escravizá-los. A gente confunde as coisas. Surgem os que receberam encargos públicos e distanciaram-se transitoriamente de nós. Vemos os que conquistaram títulos profissionais depois de aturados estudos, figurando-se-nos arremessados a vínculos, outros compelidos a centralizar atenção e energias em assuntos que nos escapam. Assinalamos os que sofreram pequeninos desenganos, bandeando-se para novas esferas de atividade. Aparecem os que se dizem necessitados de mais dinheiro e despedem-se no rumo de aquisições que não mais se coadunam com o nosso modo de pensar e de ser. Abraçamos sensibilizados os que se afirmam tangidos por imposições particulares, largando-nos o convívio por se transferirem de residência. Em muitas ocasiões somos naturalmente induzidos a lastimar essa ou aquela modificação, premidos por nossa fraqueza humana. Entretanto, para todos os casos de semelhante expressão, a palavra do apóstolo Paulo é uma advertência ao otimismo e à serenidade. Seja qual for a posição a que nossos companheiros sejam chamados, consideremo-nos uns aos outros por irmãos necessitados de apoio recíproco e saibamos estimulá-los à caridade e às boas obras, sustentando-lhes o ânimo no trabalho e auxiliando, quanto nos seja possível, a cada um deles na execução do melhor. Essa advertência que Emmanuel nos traz, ela é muito relevante e nos faz refletir sobre a vida. Enquanto eu lia
eu pensava assim, as pessoas têm raiva dos políticos. Meus amigos, não precisa sentir e nem enviar dardos ruins, energias deletérias para as pessoas que assumem cargos públicos, por exemplo, e aceitam a corrupção. Já lhes basta o mal que estão fazendo a si próprios com a sua conduta irresponsável e leviana e criminosa. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros para executarmos o que for de melhor. Vamos dar um exemplo no nosso dia a dia aqui da Casa Espírita. Nós temos um bazar. Chegaram várias encomendas. Está lá a Neide, as meninas estão lá fazendo a triagem necessária. Aparece isso de valor. Uma joia, um casaco, uma peça de vestuário de valor, de muito valor. O que a gente tem que fazer? Incentivar aquelas pessoas que estão fazendo aquela triagem a colocar um preço justo e fazer uma venda adequada. Quando não, o que acontece? Qual seria a conduta mais correta? Eu chegar lá e incentivar a Neide a botar um preço justo e a gente botar para venda? Ou eu incentivar ela a botar um preço módico, ou eu mesmo botar um preço módico e comprar aquela peça? É uma coisa pequena que eu estou falando para vocês, mas demonstra o que Emmanuel quer que a gente reflita aqui. Eu tenho que fazer com que Neide faça o melhor naquela atividade e não corromper. Eu tenho que ser incentivado por vocês a fazer o melhor na nossa casa, para que ela realmente seja uma casa destinada à caridade e ao amor, a diminuir o sofrimento e a dor do próximo. Nas nossas atividades profissionais, na nossa relação do dia a dia com as pessoas em geral, eu vejo o marido, vejo a esposa cometendo alguma falha com a empregada, algum ato de menos digno de educação com uma pessoa subordinada. Meu papel é chamar a atenção amorosamente e mostrar, fulano, olha só, você está tendo uma oportunidade de lidar com uma pessoa hierarquicamente falando inferior a você, que você pode fazer o bem e você está fazendo o mal. Será que é isso que Deus espera de nós? O que Deus espera do médico? O que Deus espera do advogado? O que Deus espera do político? O que Deus espera do empregado, do empresário? O que Deus espera do taxista? O que Deus espera do cozinheiro? É essa a pergunta que a gente tem que se fazer. Porque muitos desses companheiros desertaram, como ele fala aqui, desertaram companheiros dos quais contávamos receber apoio e incentivo. Às vezes eu estou com aquela pessoa, aquele casamento, aquela união, e a pessoa deserta. Simplesmente ela acorda de manhã e fala, não quero mais me manter casado, não quero mais viver com você. E às vezes a pessoa se separa, deixando filhos, deixando compromissos financeiros, deixando os sonhos que ela plantou no coração do outro. Nós somos responsáveis. Responsabilidade emocional. Responsabilidade emocional é algo muito importante. Eu não posso plantar no coração da Neide esperanças que eu sei que eu não vou cumprir, promessas que eu não cumprirei, porque vai gerar nela a expectativa daquela relação e ao final, quando ela tiver a frustração por eu não ter cumprido os compromissos que eu assumi, essa frustração será dolorosa, causará dor e sofrimento, e toda aquela dor e todo aquele sofrimento eu tenho participação, não tem como ser diferente. Então eu tenho que ter responsabilidade emocional com todos vocês, para não criar expectativas que não sejam adequadas. Ele fala sobre os interesses do mundo.
Ele fala aqui sobre os milionários, olha aqui, sobre os empresários, olha. Determinados amigos tomaram destaque nos interesses do mundo e empreendem grandes negócios materiais. Outros granjearam influência política e como se afastaram da senda que palmilhamos. A inspiração divina vem até você, os bons mentores vêm até você, porque você vai ser um político, uma política de grande expressividade na sua população, lá na sua sociedade. E de repente você consegue alcançar esse intento, você consegue chegar a esse patamar. Quando você está ali, você se deixa levar pelas tentações, pelos equívocos, pelos erros, e você falha. Você falha. A espiritualidade fica olhando aquilo triste. Outros ainda adquiriram prolongados compromissos de natureza familiar e jazem aparentemente agrilhoados às paredes domésticas. Ao argumento de que você está cuidando da família, você deixa de progredir também em outros pontos, em outros prismas da sua vida, em outros ambientes que mereciam a sua atenção, a carreira, a sua própria vida emocional. Muitas pessoas, nós sabemos, a nossa sociedade tem histórias, tem características, né, muito interessantes. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, antes de chegar no escritório dele para atender de graça, ele pode atender de graça, ele pode dar uma consulta jurídica para uma pessoa na rua, no caminho do trabalho. Ele pode atender no escritório dele pessoas em situação de vulnerabilidade que não possam pagar seus honorários, mas que ao final ele possa receber algo, ou trabalhar de graça, sim. Não para todo mundo. Ele pode dar um plus, ele pode orientar. Tantas coisas podem ser feitas dentro do contexto da sua própria profissão. O professor, ele pode ensinar de graça. O médico pode prestar consulta gratuita. Porque o que Emmanuel está nos dizendo aqui é justamente: faço com isso, construo um prédio de luxo e vendo tudo e fico rico. Aparecem os que se rumo de aquisições que não mais se coadunam com o nosso modo de pensar e ser. Aí depois eu quero chegar lá no céu, quero chegar no outro lado, na espiritualidade, eu quero chegar no mundo espiritual e quero ser ovacionado, acho que estou realmente no lucro, quando eu estou devendo terrivelmente. Porque, meu Pai amado, como é que eu posso... Que incoerência é essa de moral que eu vou ter se eu sei que eu estou usando aquele recurso que era predestinado a esse fim, para outro fim, um fim particular, o que é pior? E vou achar ainda que está tudo bem? Abraçamos sensibilizados os que se afirmam tangidos por imposições particulares, largando-nos o convívio por se transferirem de residência. A gente se afasta das pessoas, a gente não procura manter os nossos vínculos. Em muitas ocasiões somos naturalmente induzidos a lastimar essa ou aquela modificação, premidos por nossa fraqueza humana. Entretanto, para todos os casos de semelhante expressão, a palavra do apóstolo é uma advertência ao otimismo. Seja qual for a posição a que nossos companheiros sejam chamados, consideremos-nos uns aos outros por irmãos necessitados de apoio recíproco e saibamos estimulá-los à caridade e às boas obras, sustentando-lhes o ânimo no trabalho e auxiliando, quanto for possível, a cada um deles na execução do melhor. Então, se eu sei que a Ana Betisa tem o talento X, eu tenho que tentar, como amigo, ajudá-la a desenvolver esse talento. Se eu sei que a Neide tem o recurso Y, que ela pode ajudar a construir uma obra, eu vou contribuir com a intenção dela de colocar aquilo em prática, para que ela possa vivenciar uma experiência de construção espiritual digna, robusta, sabe, que vai levar ela a uma ascensão por aquela atitude caridosa, amorosa, e não incentivá-la a fazer algo que não esteja coadunado
com aquilo que seja do bem e do amor. Eu não posso incentivar as pessoas a fazerem coisas erradas. Eu não posso incentivar as pessoas a serem egoístas. Eu não posso incentivar as pessoas a cometerem crimes, a cometerem delitos, a traírem. Eu tenho uma sociedade com a Simone e de repente, e mais uma pessoa, vamos lá, vamos botar mais alguém que esteja aqui, a Marúcia, eu, Marúcia e Simone, e de repente eu me uno a uma das duas para poder banir aquela relação, prejudicar a outra, roubar, furtar, corromper. Não, meu papel não é esse. E quando eu ajo dessa forma, eu estou me afastando da espiritualidade superior. E eles estão tristes, porque eles me deram a oportunidade, me ajudaram a conquistar aquilo, porque eu prometi que seria para o bem. Como é que eu posso ferir justamente quem está caminhando comigo? Aonde está a minha ética? Meu senso de ética e moral? Então, meus amigos, a mensagem de hoje é essa. A mensagem de hoje, na execução do melhor, Emmanuel está nos convidando a refletir sobre como estamos conduzindo a nossa vida e qual é o papel que estamos fazendo diante dos amigos, dos filhos, dos pais, dos maridos, daqueles que estão caminhando conosco na direção desse progresso. Eu estou sendo útil, eu estou incentivando, eu estou sendo produtivo, eu estou canalizando energias para o bem. Essa é a minha pergunta. Como é que eu estou tratando a minha secretária? Como é que eu estou tratando meus subordinados? Como é que eu estou tratando os meus filhos? Já deram um bom dia para os filhos hoje, se tiveram a oportunidade de estar com eles? Que às vezes você não dá bom dia para o marido, mas dá bom dia para o porteiro. Você dá um sorriso para o estranho, mas você não dá um sorriso para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para a pessoa que está mais perto de você. Não é coerente você maltratar aqueles que você ama e que te amam e você tratar bem o vizinho. Eu vejo muitos casais que perdem a noção do tempo nas relações e esquecem a gentileza que deveriam ter com aqueles que estão caminhando há anos e aturando aquilo que muitos não aturariam. Aturando um temperamento muitas vezes bastante agressivo, bastante nocivo. E você não percebe que você está sendo assim com aquela pessoa amada. E aí quando a pessoa desencarna, você ainda vai sofrer. Sofrer por quê? Porque perdeu o saco de pancada? Simples assim. As pessoas precisam... Eu tenho uma amiga, para encerrar, uma vez ela me disse: meu marido vai sempre abrir a porta do carro para mim. Vai sempre ter cerimônia, tem que ter cerimônia comigo. Porque senão a relação se acaba. E ele vai abrir porta do carro para outra. Então é para mim que ele vai abrir. Então 20 anos de casada, ela desce com o marido, ele vai lá, abre a porta do carro. É uma coisa que eles criaram para eles, de gentileza. Ele quis ser assim quando conquistou. Então ele vai ser assim até o fim. Que bacana isso. E não é forçado. Ela para na porta do carro, ele vai lá e abre, ela entra. E eles conversam. E é natural. E eles mantêm ali aquele vínculo lá de 20 anos atrás, de quando tudo começou, quando ele cortejou ela, né? E assim eles mantêm acesa uma chama que muitos deixam apagar, pela ignorância, pelo cotidiano, pelos problemas da vida, assim, pelas dificuldades. Mas meu Deus, tem que ter gentileza. Como é que eu vou ser gentil com você e não vou ser gentil aqui dentro de casa, com quem está comigo vivendo? Então, mais ou menos isso que Emmanuel quer que a gente reflita hoje, na execução do melhor. Olhemos à nossa volta as pessoas que estão conosco nessa caminhada. Só um momentinho. Só um momento. Eu vou ter que encerrar, porque o marcador do gás que não tem gás chegou. Só um momento, mas vamos terminar. Não diga que não pode trabalhar em benefício dos outros. Olha isso, gente, Carlos Torres Pastorino. Não diga que não pode trabalhar em benefício dos outros. Quantos mudos dariam uma fortuna para poderem falar como você? Quantos paralíticos suspiram pelos passos que você pode dar? Quantos milionários lhe entregariam as riquezas para terem um décimo de fé que você tem? Não diga que não pode trabalhar. Distribua os bens que Deus lhe concedeu em gestos de bondade e palavras de carinho. Meus amigos,
uma semana de muita luz, de muita paz, de muita reflexão, de muita consciência